É um prazer poder compartilhar aqui mais uma vez mensagens que, com certeza, Deuseni, nós cremos que será de grande ajuda para o nosso cotidiano. No final desta mensagem, nós estaremos realizando uma oração juntamente com você. Você que crê na importância da oração, talvez você está passando por um momento muito difícil na sua vida e você crê que Deus, Ele atende, ainda que as coisas não possam acontecer de imediato, mas com certeza Deus atende. E você vai entender a razão desta oração, porque a mensagem de hoje tem tudo a ver com isso que nós vamos realizar aqui no final desta mensagem. E o que nós vamos trazer aqui hoje como assunto na nossa mensagem é a respeito da fé e da confiança. Qual é a diferença que existe? Fé e confiança. Para você existe uma diferença? O que é mais difícil? Acreditar em Deus ou confiar em Deus? Possa ser que pessoas possam dizer assim, não, mas para mim tudo é igual. Não, existe uma diferença. E essa diferença, quando nós entendemos, então a gente consegue ver resultados completamente diferente daquilo que nós esperamos. É verdade, porque a confiança nisso é algo que traz estabilidade emocional para a nossa vida. Mas quando a gente não tem confiança, há muito estresse, preocupações. Isso também acaba atingindo a nossa saúde, né? É muito importante a confiança. É verdade. E esse tem sido o assunto que nós temos em nosso dia a dia, nosso cotidiano, essa diferença de crer em Deus e ter confiança em Deus. E nós temos visto que, de fato, a confiança em Deus ela é muito diferente do que simplesmente termos fé em Deus. Deuseni, quando nós dizemos assim, eu acredito em Deus, eu tenho fé em Deus, é algo muito assim fácil de se dizer. Mas quando se trata de confiança, aí já fica um pouco mais complicado, já fica um pouco mais difícil, porque ter fé é você apresentar a Deus algo que você deseja alcançar dele, por exemplo, acreditar que ele existe, mas a confiança é você esperar ver um resultado daquilo que você acredita que Deus pode fazer na sua vida. Não sei se ficou confuso, se você entendeu. Confiança é você se manter num estado na qual você não perde esperança, na qual você consegue ter paz dentro de você, você não perde estabilidade emocional, você consegue ter paz porque você sabe que aquele na qual você decidiu confiar, ele está trabalhando em seu favor, ele fará cumprir a promessa que ele tem feito, ele fará cumprir segundo aquilo que é a vontade dele e as coisas vão tomar uma nova direção na sua vida. A confiança faz a gente a continuar andando, né? Seguindo em frente e olhando para frente, não olhando para trás, nem para o lado, nada. Ela traz realmente estabilidade de visão, de pensamento, de comportamento, e você continua andando, apesar de você não ver ainda, mas você confia. É uma diferença muito grande do quando você age numa prática de dizer, eu creio, mas e com o tempo? Vai continuar crendo? Então essa é a importância que a gente vai falar aqui hoje, não é isso? Exatamente. E com base nisso, nós queremos aqui ler com você uma passagem na Bíblia. Eis que se chegou a ele um dos principais da sinagoga, chamado Jairo, e vendo, prostrou-se aos seus pés e insistentemente lhe suplicou, minha filhinha está à morte. Vem, impõe as mãos sobre ela para que seja salva e viverá. Você buscar em Deus algo que você reconhece que ninguém neste mundo seria capaz de fazer. Então, isso aqui é fé. Todos nós temos fé, não é verdade? Todas as pessoas têm fé para pedir, para orar, para buscar, para acreditar em algo, fé em alguma coisa, fé em alguém. Nós vemos aqui já a fé que foi colocada em ação. Agora, vamos entender a importância da confiança. Jesus simplesmente foi com ele. Olha que interessante. Jesus aqui não disse para Jairo o que iria fazer e nem como iria fazer. Apenas Jesus foi com ele. Jesus, então, no caminho encontrou ali uma mulher
Ele precisou curar aquela mulher que também manifestou a fé. Essa mulher sofria de uma hemorragia. Logo após que Jesus ele curou aquela mulher que sofria de uma hemorragia, ele seguiu então na direção da casa de Jairo, porque era esse o objetivo, não é verdade? Então diz assim no versículo 35: falava ele ainda quando chegaram alguns da casa do chefe da sinagoga, a quem disseram: tua filha já morreu, por que ainda incomodas o mestre? Olha, Deusini, que situação neste momento a gente pode tentar imaginar, porque a gente não estava ali, nenhum de nós estávamos ali, mas a gente tenta imaginar como foi difícil esse momento. Lembra do que nós falamos no começo? O que é mais fácil? Você ter fé em Deus e você confiar em Deus. Porque aqui agora já não se trata mais somente de ter fé, mas de confiar. Porque se nós estivéssemos no lugar de Jairo nesse momento, imagina você, imagina eu, imagina você, Deusini, como nós iríamos reagir se estivéssemos no lugar de Jairo? E você vê aqui a importância de entender isso, sobre isso é muito importante. Todos nós, como viemos diante de Deus para apresentar algo, nós somos aceitos por Ele. Tanto que Jesus ele aceitou acompanhar Jairo. A caminho alguém veio, não precisa mais, porque ela já morreu, não vai incomodar agora o mestre. Olha o obstáculo, que agora vocês vão entender a confiança. Um obstáculo se apresentou diante de Jairo e Jesus estava ali com ele. E o que é interessante, veja se você consegue perceber esse detalhe, porque isso chama muito a nossa atenção. Veja bem, estamos falando de um problema muito difícil. A filha de Jairo, ela estava apenas doente. E de repente, alguém vem e anuncia o seguinte: olha, a sua filha já morreu. Ele podia parar por ali. Por quê? Por que falar de incomodar o mestre, que era Jesus? Por que usar essa palavra, essa expressão? Por que ir além? E ao ponto de dizer, não incomoda mais o mestre. Parece que, sabe, o mal, né? Você sabe, o mal, né? O mal que age nesse mundo. Ele sabia muito bem quem era Jesus, o que Jesus iria fazer, o que Jesus poderia fazer. E o que ele procurava fazer ali era tentar destruir qualquer que fosse o mínimo de esperança, de confiança que Jairo poderia colocar em Jesus, continuar a ter em Jesus. Por isso que, além dele anunciar que a filha estava morta, ele ainda disse: por que ainda incomodas o mestre? Então isso aqui é justamente para destruir qualquer confiança que uma pessoa decidiu colocar em Deus. E isso acontece na nossa vida hoje. Acontece com você. Talvez está acontecendo com você nesse exato momento. Nesse momento na sua vida, você está vivendo exatamente a mesma situação. Talvez não a mesma história, mas você está vivenciando coisas que justamente, não somente além de destruir a sua fé, de querer apagar a sua fé, enfraquecer a sua fé, mas eliminar toda e qualquer semente de confiança que possa estar no seu coração. Olha o que Jesus respondeu. Mas Jesus, sem acudir a tais palavras, disse ao chefe da sinagoga: não temas, crer somente. Então a gente vê aqui que pela segunda vez Jesus não explicou. Ele não deu detalhes, olha, só confia em mim, não temas essa situação, só confia. E é exatamente assim, com certeza, todos nós já nos sentimos assim. Você vê que isso aqui parece uma história que parece que é nossa, né? O percurso de Jairo até chegar a Jesus, de voltar com Jesus e depois um obstáculo se levanta ali. É assim, com certeza pessoas que chegam diante de Deus, é aceita por Deus, com certeza Deus ouve as suas orações. Só que não podemos esquecer, Deus ele não é de ficar te explicando. A gente fica se perguntando, mas quando? O tempo? Porque um dos... Ou como, né? Como vai acontecer? O tempo? Mas como é que vai ser? Eu orei. Então, você não pode
perder essa confiança, primeiramente, que Deus é com você, que a sua oração foi ouvida, que Ele te aceitou e que Ele te ouviu. Agora tem o tempo de Deus para essa resposta chegar. E Ele não vai te explicar como vai ser. Ele simplesmente quer que a gente se posicione como confiando nele. E aí o que acontece? Diante dessa situação, a gente vê Jesus não se preocupando em explicar, mas Ele já sabia. E eu estava até falando uma vez aqui pro Nilson, né, conversando, e é interessante, para quem dirige, está numa autoestrada, você sabe que de repente ali, se você conhece já o caminho, ou se você não conhece, independentemente, você vê que tem uma curva, mas você não vê o final da rua. E Deus, Ele vê o final. E não vê o que está depois da curva, né? E Ele não, exatamente, a gente não consegue ver o que está depois da curva, mas Deus vê. Então, há situações na nossa vida que não temos resposta imediata, não quer dizer que Deus não é conosco, não quer dizer que Ele não nos ouviu, mas é porque Ele sabe o tempo certo, Ele já sabe o final. Por isso que Ele está tranquilo, Ele não precisa nem explicar. Ele não precisa explicar. E Ele precisa só que a gente confie. É verdade. E em cima disso, veja, a confiança é algo muito importante, porque, como você disse aqui, Jesus, ele não ficou ali explicando para Jairo: olha, Jairo, fica tranquilo, porque você vai ver, vou chegar lá, vou fazer assim, e vai acontecer isso, vai acontecer aquilo, fica em paz, fica tranquilo. A palavra que Jesus trouxe para Jairo, de fato, foi uma palavra de tranquilidade, uma palavra de paz, uma palavra para poder alimentar justamente a confiança, alimentar aquela fé de início e que ela permanecesse ali agora na confiança, independentemente do que ele ouviu, independentemente do que os olhos dele iam ver, porque até então ele ouviu, que já não é fácil. Quando você ouve alguma coisa negativa, aquilo destrói, aquilo acaba com o seu emocional, aquilo faz com que você fique para baixo. Agora imagina quando você vê com seus próprios olhos o resultado daquilo que é negativo na sua vida. Eu creio que ainda é pior ainda, não é verdade? Mas Jesus disse: olha, não temas, crê somente. Sabe por que Jesus falou não temas? Porque o que é engraçado aqui, quando você fala não temas, é como se você está diante de uma ameaça. Mas ninguém estava ameaçando Jairo. Aparentemente, não ninguém fisicamente. Mas o problema em si, a situação, a circunstância em si, se tornou uma ameaça para a fé de Jairo e, sobretudo, para a confiança que Jairo, ele havia colocado em Deus. E isso acontece, como você bem precisou aqui. E isso acontece, como você bem aqui disse. Isso acontece na vida de todos nós. Nós temos momentos na nossa vida que nós precisamos lembrar do que Jesus falou para Jairo. Por isso que estamos aqui compartilhando com você essa palavra. Porque, de repente, você que está nos assistindo aqui nesse momento, você não somente ouviu algo que corroeu a sua fé, a sua confiança, mas você também viu ou tem visto resultados na sua vida que você tem se sentido decepcionada com você mesmo. Você acha que Deus nem existe e que a sua vida nunca vai sair do que ela tem sido aos seus olhos. Mas o que Jesus disse para Jairo, ele diz para cada um de nós hoje também. E o que aconteceu? É que quando Jesus entrou ali, naquela casa, naquele lugar, ele fez toda aquela situação mudar, porque ele trouxe à vida aquela menina que havia morrido. Agora, entenda, imagina se Jairo, ele não ouvisse aquela palavra de Jesus e escolhesse ficar com aquela palavra que trouxeram para ele, que a filha havia morrido e não incomodas mais o mestre. É como se alguém estava interessado que Jairo não continuasse nem por algum momento, por algum segundo, ter confiança em Jesus. Então,
A confiança em Deus, ela é muito importante. E para a gente aqui terminar e ficar bem claro para você, vamos aqui tomar um exemplo. Imagina você que conhece uma pessoa de vista, vamos assim dizer, e alguém chega para você e diz assim: escuta, você confia nessa pessoa? Sim, eu confio, creio que ele é uma pessoa de boa índole, alguém realmente correta. Ah, então que bacana, tá bom. Então pega a chave da sua casa ou a chave do seu carro, dê para ele então, para que ele possa ir lá na sua casa agora ou pegar o seu carro. Aí você diz assim: não, peraí. Também não é assim, né? Eu creio que é uma boa pessoa, mas confiança é outra coisa. Você vê como que a fé e a confiança é completamente diferente? E por que que quando chega na hora de você confiar a chave do seu carro, da sua casa, a alguém, já muda tudo? Porque você vai dizer assim: poxa, porque eu não conheço essa pessoa. Eu até acredito que ela seja uma boa pessoa, mas eu não a conheço. É assim também com Deus. É por isso que nós falamos aqui no começo desse vídeo o quanto é importante essa mensagem. A gente entender o que é ter fé em Deus e ter confiança em Deus. Porque quando nós aprendemos a confiar em Deus, significa dizer que nós estamos buscando algo muito além do que simplesmente ter fé em Deus. O que nós estamos buscando é um relacionamento com Deus. E é isso que Deus deseja, que nós o conheçamos, que nós tenhamos um relacionamento com Ele, de forma que, diante de qualquer que seja a situação, a nossa confiança, ela permaneça com Deus. E quando você confia em Deus, Deus, Ele nunca vai decepcionar você. E a pessoa tem a certeza dentro dela, porque uma vez que ela passou a conhecer alguém, que tem essa intimidade, ela sabe que não vai deixá-la na mão, que ela não vai desampará-la, não vai. Até porque Deus não é como um homem, Ele é perfeito e Ele sabe o melhor pra gente, né? Então Ele não vai falhar. A palavra mesmo de Deus, né, que é a palavra dele mesmo, não vai falhar. Então a pessoa tem estabilidade, né, Nilson? Exatamente. Ela sabe quem ela tem confiado e ela não vai temer. É isso mesmo. E quando nós falamos aqui de confiança, não é somente naquilo que você pede a Deus e você diz: eu confio que Deus vai fazer. Não é somente no que você espera que Deus vai fazer, mas sobretudo a confiança no que Deus Ele é para você, no que Deus Ele representa de verdade para você. Porque às vezes você possa estar enfrentando um momento muito difícil na sua vida. E pelo fato de você confiar em Deus, você vai ver que Deus, Ele vai te socorrer. Ele vai estar com você ali, em qualquer que seja a situação da sua vida. E Ele fará aquilo que ninguém mais nesse mundo poderá fazer. Gostaríamos, neste momento, de convidar você a unir a sua fé juntamente conosco aqui agora e apresentar a Deus a nossa oração. Você crê que Deus, Ele atende, você crê que Deus ouve, independentemente de quem quer que você seja, não importa. Como foi bem lembrado aqui, Deus aceita cada um de nós e Ele, com certeza, Ele já aceitou você, tá certo? Então nós vamos agora apresentar a Deus essa oração, junto com você, por você também, pela sua casa, pela sua família, pela sua vida. Se você puder, assim, fechar os seus olhos e levar os seus pensamentos àquele que atende, àquele que nos aceita, porque não há coisa maior do que a maravilhosa graça de Deus que nos foi estendida lá na cruz. Ele morreu, Ele entregou a vida dele para que nós possamos hoje ter acesso ao Pai. Querido Deus, te louvo e te agradeço por esse privilégio que o Senhor tem dado a cada um de nós, de ouvir a Tua palavra, de crer que o Senhor não somente existe, mas que o Senhor entregou Teu Filho na cruz para que hoje pudéssemos nos aproximar de Ti e termos vida, independentemente da circunstância, da situação, das lutas, mas o Senhor está com cada um de nós. E aqui estamos juntamente com pessoas que não conhecemos, não estamos vendo, não sabemos o que elas estão atravessando em suas vidas,
Não sabemos o que elas estão enfrentando nas suas famílias, em seus lares, no trabalho, na saúde. Não sabemos a que ponto essas pessoas se encontram desesperadas por conta de situações que elas precisam, meu Pai, resolver ou ser atendidas. Então pedimos que a tua graça, teu amor, seja agora, meu Pai, na vida dessas pessoas. Elas sejam alcançadas pela tua graça, pelo teu amor. E essas pessoas, elas recebam paz, elas recebam vida, elas sejam fortalecidas e alimentadas, meu Pai, no coração delas. Assim como Jairo precisou daquele momento, daquela palavra de força, de ânimo, que assim também aconteça com esta pessoa, meu Pai, que está aflita, que está necessitada de tua ajuda. Talvez ela tenha ouvido e visto tantas coisas negativas, mas que a tua graça agora possa chegar até a ela e fazer com que toda essa situação, meu Pai, que parece ser impossível ser resolvida, ser mudada, ser transformada, ela veja a tua glória, a tua grandeza e o teu amor. Em nome de Jesus, nós temos a certeza que o Senhor ouviu a nossa oração e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Nós convidamos a você a ter assim um momento para que você possa ler essa passagem, meditar e deixar Deus falar no seu coração. Esta mensagem é para ajudar você, fortalecer você, para que você possa então fortalecer a sua fé, a sua confiança em Deus. Confie em Deus. E sabe, o melhor momento da gente mostrar nossa confiança em Deus é justamente quando tudo é tão difícil, tudo está difícil, é às vezes mesmo impossível. Mas é nessa hora que o socorro de Deus, ele chega até a nós. Um grande abraço para você, que Deus abençoe a sua vida, a sua casa, a sua família. E nós esperamos você aqui no nosso canal no próximo vídeo, tá certo? Deus abençoe a todos.